nós vamos falar a respeito de pecuária, mais precisamente do Rally da Pecuária. Teve uma importante apresentação nesta última quinta-feira e para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet, ao vivo, com Maurício Nogueira, ele que é o titular do Rally, da Atenagro. E Maurício, um prazer falar contigo. Quais são os dados, o que o Rally da Pecuária nos conta um pouco mais a respeito deste setor que é tão importante para o desenvolvimento do país? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, o Rally da Pecuária, né, quando nós começamos o projeto lá em 2011, né, nós retomamos, tinha tido uma edição antes, depois parou, nós voltamos em 2011, né? O Rally tem nos dado uma possibilidade muito grande de enxergar as tendências da pecuária. Então, há alguns anos nós já estamos discutindo o que agora a gente vê se confirmando, né? Por exemplo, nós temos um grupo de produtores, provavelmente em torno de 10% de todos os pecuaristas brasileiros, estão num ritmo muito acelerado de intensificação da produção. Estão trabalhando aí com uma produtividade bem mais alta que a média, e a tendência é que eles concentrem as vendas de boi, de vacas, né, carne, consequentemente, né, o que faz com que você tenha um dinamismo, né? A maior parte da carne consumida e exportada pelo Brasil, ela é produzida em fazendas de ponta, fazendas bem tecnificadas, bem rigorosas com relação à produção, né? E temos visto outros números também, Fabiano, outras questões muito importantes que o Rally ajudou a gente a entender, por exemplo, o processo de degradação de pastagens e a forma com que o pecuarista tem feito para lidar com essa degradação, né? Nós temos aí alternativas, medidas que são implementadas nas fazendas direto nos pastos, né, como correção, adubação, controle de invasoras, assim como a inserção de integração lavoura e pecuária. E a tendência, né, o que nós vamos querer ver esse ano a campo, é confirmar os números que foram indicados a partir de avaliações anteriores e análise dos dados oficiais. A gente acredita que esse processo de investimento em tecnologia esteja se acelerando mais ainda. Até nós divulgamos ontem que a gente acredita que, em média, nós vamos investir 2,5 vezes a 3 vezes mais anualmente em aumento de tecnologia, de produtividade na pecuária, né? É isso que nós vamos checar se vai se confirmar ou não nessa 11ª edição. Tem alguns dados, né? Você chamou aqui os dados de investimento, né? De 2,5 vezes até 3 vezes mais por ano em representação, investimento em produtividade. Um dado aqui que me chamou a atenção da divulgação do Rally da Pecuária é que entre 1990 e 2022, uma elevação de 190% dessa produtividade, mais que dobra a produção de carne em uma área de pastagem que tem tido essa inclinação de redução, uma inclinação que já registra 22%. Falando daquilo que é tendência hoje no campo, essas áreas de pastagem, principalmente degradadas, que elas vão ter que ser ocupadas de alguma forma, mas as áreas de pastagem, de uma maneira geral no Brasil, elas tendem a seguir recuando e o Rally agora vai atuar por 12 meses. Qual foi a necessidade que foi enxergada no grupo de trabalho, nos grupos de estudo, para fazer essa atuação dessa forma? Bom, Fabiano, começando pela pastagem, né, a gente acredita sim que a área vai continuar recuando, justamente porque a gente implementa uma produtividade mais alta, né, ao longo dos anos, né, a gente vem aumentando a produtividade até, Fabiano, grande preocupação nossa com relação à sustentabilidade aqui na Atenagro sempre foi o pilar social, nunca o ambiental. Então, hoje, infelizmente, a gente ainda tem desmatamento no Brasil, um desmatamento que se elevou nos últimos anos, ilegal. Esse desmatamento ele não é causado para fazer pecuária. Acontece o desmatamento por um interesse em ocupar determinadas áreas ou explorar o que tem lá, e a alternativa que aquele operador ilegal tem é fazer o pasto, né? Então, a pastagem hoje, que ocupa a área de desmatamento, ela é consequência e não causa. Isso é muito importante a gente frisar, né? Quando a gente vai trabalhar esses números, a gente tem que mostrar
que existe sim uma relação, uma correlação entre desmatamento e pastagem, mas não existe essa correlação entre produção de carne e desmatamento. E aí a gente vem nesse número que você citou, né? De 1990 até hoje, nós aumentamos aí em 190% a produtividade por hectare, né? Nessas áreas de pecuária que hoje estão em torno de 155 milhões de hectares, né? Caindo em relação a anos anteriores. Então, é interessante a gente notar que enquanto o mundo inteiro está planejando o que fazer nos próximos 10, 20 ou 30 anos em relação à proteção ambiental, o Brasil já fez. Nós já estamos fazendo. Não é que nós paramos, nós cumprimos e não vamos fazer mais. Nós já estamos acelerados, né? O mundo inteiro se planejando e nós já estamos numa quinta marcha aí em relação ao avanço em produtividade. E aí, por fim, por que nós decidimos, né, pelos 12 meses, Fabiano? A gente planejava o rally, né? Ficava aí algumas semanas, meses, fazendo todo o contato comercial, 60, 70 dias aí intensos a campo, a gente acabava não aproveitando muito o rally. A hora que a gente estende ele para 12 meses, nós vamos pegar todos os períodos importantes da pecuária, né? A pecuária, diferente da agricultura, ela tem acontecimentos importantes ao longo do ano inteiro, né? Não é igual a agricultura, que você tem um período de plantio, depois o período de colheita e assim por diante. As janelas são maiores na pecuária. Então, nós vamos ficar o tempo todo no campo, temos chance, temos condições de trabalhar muito melhor os dados que forem levantados, nós vamos ter tempo para analisar e vamos conseguir também incluir parceiros à medida que o rally vai andando. Então, eu posso ter parceiros entrando em janeiro com um contrato de 12 meses ou de 6 meses, lá em fevereiro, março. Então, a gente acredita que nós vamos conseguir, inclusive, ampliar ao longo dos próximos anos o tamanho, né, a abrangência do Rally da Pecuária. Nós vamos, esse ano, com uma equipe muito mais enxuta e, mesmo assim, nós vamos visitar a mesma quantidade de fazendas que anos anteriores, fazendo ainda uma quantidade muito maior de eventos. Um outro dado que me chamou a atenção na apresentação do Rally da Pecuária, Maurício, voltando àquela questão dos investimentos até 2030, 2,5 vezes até 3 vezes mais do que já vinha acontecendo, mas falando em números, entre 28 bilhões de reais até 36 bilhões de reais, se eu não estou enganado em relação aos valores, como que esses recursos, né, anualmente, eles vão comparecer no campo, nas áreas de produção de pecuária, e como que devem ser divididos esses investimentos? Como é que nós vamos enxergar esses investimentos nos projetos pecuários que existem por todo o país? Esses investimentos, Fabiano, eles vão ser muito difíceis de perceber assim no grosso, né? Nós vamos ter projetos que vão aparecer, que vão surgir, que vão ficar bem conhecidos, vai ser fácil visualizar, mas a maioria deles, o que nós estamos falando? Melhoria da estrutura e das pastagens nas fazendas e aumento do rebanho. Então, se você analisar a composição desse investimento todo, desses ou 28 ou 36, né, nessa faixa aí de investimento, bilhões, né, 60%, 70% deles vão ser aumento do rebanho, ou retendo alguma fêmea para aumentar o rebanho, ou comprando de outros. Então, nós temos uma proporção que vai ser implementada em geral nas fazendas. Não vão ser grandes movimentos, embora tenham alguns, né? Mas nós vamos notar isso justamente pela percepção lá na frente que o nível de produtividade aumentou. Você não sai de um nível de produtividade para outro mais alto sem investir, né? Então, tudo isso vai ser perceptível lá na frente. E o número, que pode até assustar um pouquinho, né? Nós estamos falando aí de mais de 30 bilhões por ano em investimento. A média de 2011 até 2020 foi em torno de 15 bilhões em valores corrigidos, né? Para hoje. E nós vamos aí dobrar ou aumentar 3 vezes essa quantidade nos próximos anos. Por que não é mais, Fabiano? A gente teria espaço até para trazer mais investimento para a pecuária, só que aqui a gente acredita que não vai ter esse recurso disponível. Então, o que eu estou dizendo na prática? Provavelmente nós temos 10 anos aí pela frente de cenário seguro para investir na pecuária. E isso, claro, se a gente não
sofrer alguma interferência, seja de ordem sanitária, alguma doença que prejudique nossas exportações e nossa pecuária, ou alguma decisão de ordem política econômica, né? Por exemplo, durante o debate eleitoral aí, por várias vezes foi mencionado alternativas como evitar as exportações para controlar a inflação aqui dentro. Se a gente fizer alguma coisa dessa, põe tudo isso que nós estamos conversando a perder e esquece esse cenário que nós vamos, na verdade, até andar para trás e não para frente, né? Por isso que a gente tem que ficar muito de olho nas decisões que vão ser tomadas lá em Brasília. Maurício, eu já estou com o tempo estourado aqui da nossa entrevista, mas sobre esse assunto, isso trouxe muita preocupação para toda a cadeia produtiva, inclusive foi uma frase muito infeliz feita pelo, inclusive, o candidato que foi eleito, né? Agora o presidente eleito. Uma das questões que a gente trabalhava e discutia aqui no canal do Boi era exatamente que a exportação, o gado que é produzido para ter a carne que vai para exportação, inclusive ele viabiliza do ponto de vista de custo de produção a carne que é produzida para fornecer internamente aqui no Brasil, no nosso entendimento. O que você acha desse pensamento, Maurício, em relação à produção de carne bovina, que provavelmente o governo eleito já entendeu, mas é bom a gente estar falando disso? Corretíssimo, Fabiano. Hoje, se você pegar o comportamento, preço do boi, preço da carne no mercado interno, a gente pode concluir sem medo de errar. Se nós não estivéssemos exportando hoje, a carne estaria mais cara para o consumidor, porque o frigorífico teria que vender essa carne mais cara para poder pagar aquele boi, né, que ele está pagando no mercado interno. Aí você fala, mas o mercado se ajustaria, tal. Pode ser que no primeiro momento a gente teria preços baixos, só que no segundo, terceiro, quarto, quinto momento a gente teria uma situação trágica. É o que aconteceu na Argentina. Eles comiam 64 quilos de carne bovina por ano. Frearam as exportações nos 2 primeiros anos seguintes, isso subiu para 67. De lá para cá, eles nunca mais voltaram a chegar perto de 60. Eles estão comendo hoje 16 quilos de carne a menos do que comiam antes dessa decisão ser implementada. Então você tem toda a razão, nós temos que ficar alerta o tempo todo para não deixar que isso passe. Isso é de interesse da sociedade, não só do setor pecuário.